Olá, amigos do SEACLA. É com muita alegria que nos encontramos aqui em mais uma oportunidade de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dos princípios espíritas, dos ensinamentos de Jesus. Eu queria agradecer imensamente essa oportunidade que me é dada de estudar junto com vocês, de aprender, os ensinamentos de Jesus e de principalmente, talvez a coisa mais importante dentro desse processo é você analisar o ensinamento, meditar sobre ele e colocar em prática na sua vida para que você possa se melhorar, se aperfeiçoar, ser melhor e, consequentemente, mais feliz. Hoje eu vou falar de 3 temáticas muito importantes: a família, honrar pai e mãe e o evangelho no lar. São 3 temáticas, 3 assuntos que se interligam entre si e que cada um dá uma palestra, dá um estudo. Então eu tentei pensar os pontos mais relevantes de cada temática, de cada assunto, para que a gente possa buscar, abrir a nossa mente. Mas é muito importante que todos possam aprofundar depois em casa, abrir as obras básicas, a literatura complementar da doutrina, para que possa cada vez mais buscar conhecimento sobre essas temáticas. Quando nós falamos sobre família, o primeiro conceito que vem na nossa mente, que a família é o primeiro grupo social em que o indivíduo se insere. Então, o indivíduo é concebido no útero materno, cresce e se desenvolve no útero materno e depois, ele vem a parto ao mundo. Através do parto, ele vem ao mundo. E para onde que esse indivíduo vai? Para uma família. Crescer, se desenvolver, formar caracteres, adquirir princípios, valores, se comunicar. Ali ele aprende a comer, aprende a falar, aprende a se comunicar, a se relacionar dentro de uma família. Quando a gente busca ampliar o conceito de família, aí a gente percebe assim que designa-se por família um conjunto de pessoas que possuem o mesmo grau de parentesco ou laços afetivos, que estão dentro da mesma casa, formando um lar. Então, eu posso ter uma família formada por laços afetivos? Posso. Não há laços consanguíneos. Exemplo, no caso de um casal que pega filhos adotivos, mas ali tem uma família, porque tem laços afetivos, tem laços de sentimento, laços do coração. E eu posso também ter um casal que tenha filhos consanguíneos, que nasceram, que tenha a mesma hereditariedade, que é biologicamente, que tem o grau de parentesco devido às questões biológicas. Então, eu tenho esses 2 viés de família. Família formada por grau de parentesco e família formada por laços afetivos. Aí os espíritos começam a nos tocar, porque eles dizem assim, que aqui na Terra nós nos ajudamos mutuamente para que a gente consiga chegar à perfeição. Então, para que a gente possa se melhorar, se aperfeiçoar, para que a gente possa se tornar uma pessoa melhor, uma das estratégias para isso, e talvez a mais importante, é que a gente possa se auxiliar mutuamente. As pessoas possam se auxiliar, se ajudar umas às outras. E para que a gente possa se ajudar, uns aos outros, nós constituímos uma família, nós temos um lar. E dentro dessa família é possível que eu possa me relacionar com os meus irmãos, com os meus pais, com os meus tios e haver um auxílio mútuo entre as pessoas da mesma família, ou pelo menos deveria acontecer.
Os membros de uma família têm o sagrado dever de se ajudarem uns aos outros. Então, os espíritos falam que nós temos o sagrado dever. É dever, é obrigação divina. Quando eu reencarno numa família com aquelas pessoas, eu tenho uma divina obrigação, uma obrigação diante de Deus de ajudar aquelas pessoas. Ah, Clarissa, mas eu tenho facilidades com, dificuldades com o outro. Independente. Eu sei que eu tenho afinidades com algumas pessoas e mais dificuldades de relacionamento com outras. Mas eu preciso entender que dentro daquela família é necessário que nos ajudemos uns aos outros. Porque nós viemos ao mundo juntos, dentro de uma família, para que possamos progredir juntos. Antes de nós reencarnarmos, nós fizemos um planejamento reencarnatório. Nós nos unimos a espíritos que são especializados nesse assunto de planejamento e que tem a nossa ficha de outras reencarnações, de tudo que nós somos. E foi nos mostrado, vamos planejar a sua próxima reencarnação? E eu sabia muito bem com quem eu vinha, filha de quem, irmã de quem, quais os filhos que eu teria e assim por diante. Então, é necessário, e assim, foi-me dito claramente antes de reencarnar, durante o planejamento reencarnatório, olha, você vai para essa família e o objetivo maior é que vocês possam progredir juntos, que vocês possam crescer juntos. O lar é um laboratório, é uma oficina, é um local aonde nós podemos desenvolver as nossas maiores habilidades e competências. É no lar, o lar ele é uma oficina de trabalho, a gente trabalha muito em casa. Os trabalhos domésticos, eles são excelentes para que a gente possa crescer enquanto pessoa, né? A gente estuda as ciências da terra, mas estuda também ensinamentos de Deus, de Jesus, as leis divinas. No lar, a gente pode se aperfeiçoar muito e ajudar para que o outro também se aperfeiçoe através de auxílio mútuo, de ajudar. E aí eu preciso, para isso, mudar minha forma de sentir e de pensar. Eu preciso primeiro internalizar que eu estou naquele lar para que eu possa ajudar aquelas pessoas que ali estão. Se eu começo a pensar e sentir assim, quando eu olho para outra pessoa, eu olho com outro olhar. Eu olho com um olhar de empatia. Eu estendo o braço, eu socorro, eu não critico, eu não piso, eu não humilho e eu não brigo. E aí, os pais, eles recebem, né, numa família, uma grande missão, que é receber os filhos, né? Os filhos de Deus são confiados nas mãos dos pais. E aí a gente, na verdade, essa missão é uma missão importante porque ela busca ajudar espíritos no seu adiantamento intelectual e moral. Então Deus nos confia os nossos filhos, no caso eu, Alice, para que eu possa auxiliá-la no seu adiantamento, né, moral e intelectual. Para que ela se torne uma pessoa de bem, para que ela possa ser honesta, ela tenha valores, ela possa crescer intelectualmente, sim, né? Ela precisa estudar, ela precisa depois buscar, né, aprofundar os conhecimentos intelectuais, sim, mas não só isso. Eu preciso estar preocupada também em dar a esse espírito, a essa criatura, ensinamentos e valores morais. Eu preciso mostrar para ela princípios morais e éticos para que ela seja uma pessoa de bem. Mostrar para ela que o que mais vale é ser do que ter. E viver isso com ela. Até porque um filho que vê um pai e uma mãe falando, mas não fazendo, ele não acredita.
Ele não acredita naquela ideologia. Ele não acredita naquilo que é passado para ele. Então, os pais, eles são, na verdade, os orientadores dos filhos. E aí isso tem que ficar muito claro para nós. Nós não somos os mandantes dos filhos, os manipuladores dos filhos, os controladores. Não, nós somos os educadores, os orientadores. E aí a gente precisa entender qual é o conceito de educação. Eu tenho o dever de educar, de corrigir os defeitos, de mostrar o caminho do bem, de ensinar o amor a Deus, de ensinar o amor ao próximo. Eu preciso buscar isso. Se eu estou buscando outras coisas, dar outras coisas para os meus filhos, eu preciso hoje observar, opa, peraí, deixa eu corrigir esse atalho, esse caminho que eu estou seguindo. Porque eu tenho que educar. Eu tenho que, às vezes, dizer não. Eu preciso corrigir os defeitos, as dificuldades. Eu preciso elogiar as qualidades. E eu preciso também ensinar qual é o caminho que chega a Deus. Levando os ensinamentos de Deus para o meu filho, mostrando para ele o quanto é importante ele amar o próximo e respeitar o próximo. Então, a maior felicidade de um pai e de uma mãe é fazer daquele filho verdadeiras pessoas de bem. Não é a pessoa ter, ele tem muito dinheiro, ele tem muitas posses, ele tem muitos títulos, ele é doutor, ele é pós-doutor, que ótimo. Mas ele é uma pessoa de bem? Ele tem caráter? Ele fala a verdade? Ele pratica o bem? Se alguém pedir um prato de comida, ele se apieda e dá? Ele é honesto? É isso que a gente precisa pensar. E o principal dever dos filhos, os filhos também têm deveres, é honrar seus pais, é respeitar, é amar, é cuidar dos seus pais. Aí, assim, dentro de uma família, a gente também tem os nossos irmãos, né? E aí é preciso, né, que a gente entenda, assim, que entre os irmãos é preciso ter amor fraterno. Mas eu tenho dificuldade com os meus irmãos, mas lute para que essa dificuldade possa se desfazer, né? E que você consiga, né, com muita luta, com muito amor, com muita compreensão, com muita empatia, você consiga conviver harmoniosamente com os seus irmãos, né, com suas irmãs, para que possa crescer entre vocês o amor fraterno, o carinho, a afeição, e você possa oferecer para os seus irmãos isso, para as suas irmãs, a afeição, o carinho, a harmonia, o amor que é fraterno. Que, na verdade, o amor fraterno, ele é uma solidariedade que liga os irmãos. É estender o braço mesmo. É dar um sorriso, é dar um abraço. É dizer, eu tô aqui para o que você precisar. Na alegria, na tristeza, na diversidade, no dia frio, no dia calor. Nós estamos tudo junto. Uma família precisa compreender isso. Nós não vamos viver apenas momentos de alegria. Aqui na Terra, não. Estamos em transição planetária, saindo de provas e expiações e indo para um mundo de regeneração. E vamos ter momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de prosperidade, momentos de adversidade. Agora, uma palavra que precisa estar naquela família é a união. Então, nós vamos estar unidos nos momentos de alegria, nos de tristeza, nos de adversidade, nos de prosperidade. Estamos aqui unidos, nos respeitando. Porque nós precisamos considerar a individualidade de cada um e respeitar cada um da forma que é. E assim amar. O amor fraterno é o trabalho comum para a realização do adiantamento de todos. Então, se eu sei que instituí na minha casa o Evangelho no Lar, toda semana, né, terça-feira às 7 horas da noite, vai ajudar no adiantamento de todos do lar, por que eu não faço?
Se eu sei que eu buscar ter um hábito de prece, de oração, pelo menos na hora que eu acordo e na hora que eu durmo, vai ajudar o meu lar, por que não fazer? Se eu sei que eu estar vinculado a um trabalho no bem vai ajudar o meu lar, por que eu me abstenho dessa possibilidade? Né? É um trabalho comum. E às vezes as pessoas que moram comigo estão vendo que eu estou indo, elas começam a ir também. A falar, vou ajudar lá, ó, como é que ela está indo, ela tá se melhorando, ela está se tornando uma pessoa melhor. Olha os exemplos que ela estava dando. Lembra como é que ela era, agora como ela está sendo? Então, também vou buscar o mesmo caminho, porque é um caminho bom. O amor fraterno é a tolerância. Nós estamos vivendo um momento na Terra em que está faltando muita tolerância entre os irmãos. E tolerância é não criticar o outro. E o que mais a gente tem facilidade é de apontar o dedo para os defeitos alheios. Então a gente precisa, na verdade, buscar, né, tolerar, compreender o outro na sua individualidade, na sua forma de ser, perdoar e não criticar. E se preciso for, né, chegar perto, conversar, porque ele está desenvolvendo maus atos, um mau hábito, um comportamento inadequado, vamos conversar. Jesus fala que a importância da gente pega o seu irmão, senta à parte com ele, conversa com ele. Se você tocar o coração dele, terás ganho o teu irmão. Então, é necessário que a gente possa, né? Às vezes, em algumas questões, você precisa chamar alguém da família e dizer assim, olha, você não agiu corretamente comigo, não. Mas vamos conversar? Não vamos brigar, não. Não vamos discutir, não. Não vamos gritar, não. De acordo com os ensinamentos de Jesus, o que você precisa fazer? É conversar, é dialogar, é ouvir, é conversar, é apontar, mas sem briga, sem aquele intuito de ofensa, de hostilidade, que só faz um clima espiritual de uma família ficar muito ruim. Uma família harmoniosa é o que todos nós desejamos aqui na Terra. É um grande desejo nosso. E acredito que da espiritualidade maior, que ampara a nossa família também, dos nossos anjos da guarda, que possamos estabelecer, né, e construir uma família harmoniosa, cujos membros da família, eles buscam viver em harmonia, em respeito, em amor e praticando bem, para todos aqueles ali da mesma família e estendendo, né, para a sociedade. Dentro do contexto do tema honrar pai e mãe, primeiro a gente precisa entender que isso é uma lei divina, que isso foi recebido, né, que os 10 mandamentos foi recebido por um médium, né, por Moisés, que foi um legislador no Monte Sinai, e que ele determinou 10 mandamentos, né, 10 leis divinas importantíssimas e que depois Jesus resumiu em duas, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas honrar pai e mãe é uma lei divina. E se eu não honro pai e mãe, eu estou ferindo uma lei divina. Então, quando Deus nos ordena que a gente honre pai e mãe, ele nos chama para o cumprimento do mais alto dever de amor ao próximo. Mais alto dever de amor ao próximo. E aí a gente precisa pensar na dívida de gratidão que a gente tem aos nossos pais, né? De quantos perigos os nossos pais nos livraram, de quantas noites sem dormir conosco com febre, de quantos esforços que eles fizeram para que a gente pudesse progredir e chegar aonde nós chegamos, né? Para que a gente pudesse ser o que somos. Quantas noites eles, né, na verdade, mal dormiram, não dormiram, velando o nosso sono. Quantos dias de sacrifício, né,
quanto trabalho eles tiveram para que a gente pudesse chegar à condição que nós estamos hoje. E a gente nem muito obrigado às vezes a gente fala, muito menos eu te amo. E a gente deveria falar eu te amo, como eu te valorizo, como eu sou grata por tudo que você fez por mim. Me perdoe por qualquer coisa que eu faça para você, né? Porque, na verdade, quem que está sempre pronto para poder se privar de alguma coisa a nosso benefício? Os nossos pais. Eles são capazes de se privar de tudo por causa de um filho. Eu conheço história de pai e de mãe que deixou de comer, porque se comesse, não ia ter o alimento para o filho. Então ele deixou, ele disse, não estou com fome não. Estava com fome. Mas para ter o prato de comida para a criança, ele não comeu. Quer dizer, ele se privou de uma necessidade humana básica, que é a alimentação. Então, a única maneira que a gente pode retribuir um pouquinho do muito que nós devemos aos nossos pais é honrando-os. E aí vocês vão perguntar, Clarissa, mas o que é honrar, né? Honrar é você demonstrar amor filial. Então é você ter amor, é profunda gratidão, é cuidar, é respeitar, né, por tudo que fizeram por nós. Às vezes, quando os pais chegam à terceira idade, a gente tem muita tendência a criticar, ficar, mas porque ele tá agora, ele reclama muito, ele. Tá, mas e tudo que ele fez antes para que você chegasse à condição que você está? Você esqueceu? Né? Então, assim, honrar pai e mãe é respeitá-los, é socorrê-los nas necessidades, é proporcionar repouso na velhice, é cercá-los de carinho, de afeto, de cuidado, assim como eles fizeram conosco quando nós éramos pequeninos e estávamos em desenvolvimento, né? Se alguém, por algum motivo, né, não é criado pelo seu pai ou pela sua mãe, a gente se lembrar de que quem nos cria, né, se torna a nossa família. Então, eu sou criado pelo meu avô e pela minha avó. Eu tenho que honrar eles também. Eu tenho que cuidar, eu tenho que respeitar. Eu sou criado pelos meus tios, eu sou criado pela... Seja por quem for. Aquele que nos cuida, que nos educa, que nos orienta, que nos ajuda, nós devemos total gratidão para o resto da vida. E a única forma da gente retribuir esse grande amor, né, do cuidado, da educação que foi dada, é também cuidando, é também amando, respeitando, socorrendo, ajudando. E aí, assim, dentro do contexto do Evangelho no lar, a gente precisa compreender que nós temos grandes estratégias. A doutrina espírita nos ensina grandes estratégias para que nós possamos ficar equilibrados. Então, a doutrina espírita nos ensina a orar, né? Seja quantas vezes forem necessárias no dia. Ela nos ensina a ler mensagens edificantes, a interpretar, né? E principalmente aplicar na nossa vida. Ela nos ensina a vibrar positivamente, a pensar positivamente, a nos reformarmos. Ela nos ensina a meditar, né? A nos acalmarmos. E ela nos ensina uma estratégia extremamente importante nos dias de hoje, dias de pandemia, em que nós estamos com a maioria das casas espíritas, né, no estado do Rio de Janeiro, fechadas para que a gente possa seguir os protocolos de segurança. Ela nos ensina a fazer o evangelho no lar. E se necessário for nesses momentos de pandemia, faça todo dia. Mas o evangelho no lar, ele é uma estratégia muito importante. Por quê? Por que ele é uma estratégia muito importante? Uma atividade muito importante, uma ação muito importante. Porque você está abrindo as portas da sua casa para Jesus entrar.
Porque você reúne os membros da família num momento, num horário específico, num dia da semana, e vocês vão estudar os ensinamentos de Jesus. E aí, assim, qual é o objetivo dessa atividade? É reunir uma vez na semana aqueles que convivem diariamente num lar, com o objetivo de refletir sobre o Evangelho do Cristo. Então, o Evangelho no lar não é um lugar para terapia, né? Em grupo, em conjunto, não é nada disso não. Não é um lugar para, olha, eu tô abrindo essa página aqui, mas essa página é para você, fulano. Não, não é isso não. Evangelho no lar é um momento de harmonia da família, em que todos sentamos e vamos ler, né? Vamos buscar os ensinamentos da doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, para que possamos refletir em conjunto e possamos melhorar em conjunto. Ele é de grande relevância no seio das famílias. É o único meio eficaz de preservar sua morada. Nós precisamos preservar nossa casa. Nós precisamos iluminar a nossa casa. Eu preciso levar luz para o meu lar. Eu não posso levar trevas para o meu lar, escuridão. Como é que eu vou levar a escuridão para dentro da minha casa? Será que as pessoas que vivem numa escuridão, numa perturbação, elas vivem bem? Elas são felizes? Elas estão equilibradas? Elas estão com a saúde mental e física? Bem, lógico que não. Então, o equilíbrio, ele é necessário. Por quê? Para que a gente possa se manter saudável, física e psiquicamente, espiritualmente. E uma das formas de eu conseguir o equilíbrio dentro de uma casa é através do Evangelho no lar, levando luz para dentro daquele lar, né? Ah, Clarissa, mas não é todo mundo na minha casa aqui que é espírita, não, né? E tem gente que não quer participar, não tem problema. Não é por isso que você vai deixar de fazer, né? Ah, mas eu vou fazer sozinho, faça sozinho. Faça sozinho. Porque na verdade você não está sozinho. Seu anjo da guarda, Deus e Jesus, está com você. E a espiritualidade maior. Estabeleça para você um horário, um dia da semana, e faça o evangelho no lar. Mesmo que as outras pessoas não participem. E pode ser que um dia eles vão se chegando, fala assim, peraí, eu queria fazer parte, eu estou precisando ouvir, eu estou precisando, né, também refletir. Eu posso sentar? E olha o quanto você pode estar ajudando. Lar sem evangelho é lar desprotegido. Lar sem evangelho é morada de espíritos perturbadores. E a gente não pode permitir que o nosso lar seja invadido por entidades perversas. A gente precisa se colocar à guarda. A gente precisa proteger o nosso lar. Lar sem evangelho é só casa, não é lar. E aí a gente tem, né, tanto na internet, nos meios de comunicação, nos livros, o roteiro para a realização do evangelho no lar. Então, assim, a gente vai escolher pelo menos um dia da semana, um horário para reunião de todos os familiares, se possível um horário e dia que todos possam, né? A gente precisa ser pontual, quer dizer, 7 horas da noite é 7 horas da noite, não é 7h30, porque a espiritualidade, a gente é amparado por espíritos benfeitores que vêm naquele momento nos ajudar naquele momento e nos amparar naquele momento de culto. Mas eles sabem que o nosso culto, por exemplo, é de 19 às 19h30. E 19h30 eles têm outras atividades no plano espiritual. Então eles não podem, né, ficar aguardando, porque hoje eu atrasei por causa disso, eu atrasei por causa daquilo outro. Então eles sabem que naquele dia, naquele horário, eles têm um compromisso firmado conosco. E nós para com eles. A gente providenciar uma jarra de água, né, para fluidificação. A água é um elemento puro
e a espiritualidade coloca as medicações que os membros daquela família estão necessitando. A gente realiza inicialmente a leitura de uma página de abertura, né, em que a gente tem vários livros aí de página, uma mensagem edificante, uma mensagem no bem, que leve a uma reflexão. É feito então uma prece inicial. Depois, se alguém quiser comentar a página, ótimo, né? Que aí todos participam, comentam. Aí é feita então a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de um trecho, e é bom que siga sequenciado para que a gente possa estudar o Evangelho de ponta a ponta, né? E aí também há uma discussão, há uma conversa, uma meditação em grupo sobre aquele trecho. E depois é feito então a prece final, né, rogando a Jesus proteção para aquele lar, rogando a Jesus proteção para os membros da família, para os amigos, para aqueles que sofrem, etc. A gente serve água fluidificada para todos que ali estão. A duração do culto não é de 1 hora e meia, não é de 2 horas, é de 15 a 30 minutos no máximo. E uma das questões que os espíritos nos orientam, que é desaconselhável que a gente, na verdade, não pode se ter manifestação mediúnica no culto. O culto é um momento de estudo do evangelho no lar, não é reunião mediúnica. Reunião mediúnica é no centro espírita, que é um local preparado para aquilo, né? Então, se ali naquela família houver algum médium, um médium ostensivo, com psicofonia, psicografia, vidência, audiência, que ele possa se controlar, porque com certeza, né, ele tem que buscar uma educação mediúnica e ele possa entender que aquele momento ali, o foco dele é estudo do evangelho junto com a sua família. Então é desaconselhável qualquer manifestação mediúnica. E aí é isso, essa é a minha mensagem na noite de hoje. Que Deus ampare a todos vocês, que dê assim muita luz, muita proteção, que nós consigamos, né, nos manter firmes na fé, perseverantes com Cristo. Tudo isso vai passar e nós vamos poder nos ver. Muita paz.